Lucas capítulo 17, versículos de 20 a 37. Lucas 17, versículos de 20 a 37. Eu vou ler a palavra de Deus e vamos estar meditando nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está. Não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma e outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim, dessa maneira, será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, uma será tomada e outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isto, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os arbustos. Amém? Ó Deus, a tua palavra, ela foi lida e ela não volta vazia. Ó Deus, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. O que nós precisamos realmente ouvir e aprender dos teus ensinamentos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu faço uma pergunta nesta noite para mim e para você. Como nós temos pensado no futuro? Você tem parado para pensar um pouco sobre o futuro? Algumas pessoas perderam a esperança porque estão olhando para um futuro com medo, amedrontados. Outros estão olhando para um futuro com descaso. Não, o dia é esse, eu não vou fazer nada, vou viver a vida e a vida é essa mesmo. Há outros que olham para o futuro, mas de uma forma muito coerente, ponderando nas coisas que estão fazendo. Esse medo do futuro
tem pego muita gente de surpresa. As pessoas ficam inquietas, as pessoas ficam em pânico quando se fala no futuro. O que será amanhã? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não posso encarar um futuro e perder a minha esperança com medo de alguma coisa. Eu não posso estar pensando no futuro e talvez perder a minha paz com Deus, achando que algo talvez de forma catastrófica irá acontecer. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito do futuro? Precisamos pensar um pouco através desse texto que Jesus fala ao nosso coração. Uma coisa é certa, que Jesus vai voltar. A segunda vinda de Cristo é um dos temas centrais da Bíblia. Há mais de 300 referências somente no Novo Testamento falando da vinda de Cristo. Agora perceba que as referências referentes à vinda de Cristo, eles não estão preocupados, ou o próprio Deus não está preocupado em dizer data, dia, hora. O que ele nos alerta é: e quando eu for, voltarei e vos receberei. Não é o dia, é a maneira. Ele disse: eu venho sem demora. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. São essas as exortações para nós que esperamos a vinda do Senhor. E devemos sim ponderar como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos preparados para a vinda de Cristo? Nós estamos preparados para esse futuro glorioso para o povo de Deus? Ou nós estamos talvez desapercebidos, como diz no livro de Mateus, capítulo 24, versículo de 42 em diante? O que ele diz assim: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficais vós também apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Se você considerar isso aqui para o arrebatamento, muito bem. Mas se você não considerar que talvez isso não sirva para o arrebatamento, você considere que um dia a minha vida e a sua vai acabar aqui na terra. Nós vamos terminar os nossos dias aqui na terra. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre a vinda do reino de Deus. Vamos entender um pouco o que é que Jesus quis ensinar para os fariseus e para os seus discípulos. Fique com a sua Bíblia aberta e vamos ler logo o versículo, veja só, o versículo 21 e 22, Jesus responde uma pergunta aos fariseus. Do versículo 22 a 24, Jesus se dirige aos seus discípulos sobre a sua vida. No versículo 25, ele mostra a importância do sofrimento, do seu sofrimento até a sua volta. Do versículo 26 a 32, eu acho isso aqui extremamente importante para mim e para você, tudo é importante. Depois de ter falado do seu sofrimento, ele descreve o comportamento das pessoas durante os dias que antecedem a sua vida. E no versículo 33 a 37, ele vai concluir dizendo: os salvos e os perdidos, um será tomado e o outro será deixado. A pergunta fora feita pelos fariseus, mas aqui não está falando propriamente de arrebatamento. Há alguns que defendem que depois que Jesus fala com os fariseus, que fala com os discípulos, tem uma ligação muito grande com a segunda vida. Outros defendem que apenas está falando da queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Pelo menos em tese é o que esses dois versículos vai dizer. E os fariseus chegam perto de Jesus de forma ansiosa e dizem: Senhor, quando é que vai acontecer a tua vinda? Quando virá o teu reino? Por que eles fizeram essa pergunta? Jesus já tinha chegado, Jesus já estava no meio deles, mas os fariseus estavam esperando algo de uma forma muito estrambólica.
alguém que viesse, talvez um rei de uma carruagem, alguém que viesse de uma forma pomposa. E eles não tinham ainda, talvez, percebido que Jesus já tinha chegado. E isso traz uma grande preocupação no coração dessas pessoas, que diz assim: e quando virá o reino de Deus? Mas por que eles fizeram essas perguntas? Evidentemente, esses homens não estavam preocupados com a vinda do reino. Eles não estavam preocupados com o reinado de Deus, com o governo de Deus sobre a vida deles. Eles não estavam preocupados, Roberto, com o que poderia esse rei fazer em favor desses homens. Não havia um sentimento de piedade no coração desses homens, de que estavam esperando a vinda do reino. E ele disse: sabe o que para esses homens? Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ali ou está aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele diz assim: vocês não fiquem procurando por aí afora aos fariseus, porque eu já estou aqui, eu já estou governando, eu já vim, eu já estou reinando. Falando exatamente da sua chegada, da sua primeira vinda. E ele diz assim: vocês não corram atrás de novidade. Vocês não, é mais ou menos assim, vocês não fiquem procurando um rei escondido, alguém que não está no nosso meio. Aí a pergunta, esse versículo é de difícil interpretação, mas pelo menos nós entendemos o que o Senhor quis dizer quando ele diz assim: porque o reino de Deus está dentro de vós. Mas espera aí, pastor, como é que ele fala que o reino de Deus está dentro de vós, falando para os fariseus, falando para esses homens ímpios, mundanos, profanos? A ideia do texto aqui está dentro, no meio de vocês. Considerando que eles não estavam ali os fariseus não estavam tratando de um reinado espiritual, mas Jesus disse: o reino de Deus já chegou, já está aqui. Ele estava falando de que, Ricardo? Da sua primeira vinda. Eu cheguei, eu estou aqui para governar. Isso foi anunciado por João Batista, quando ele pregava no deserto da Judéia, dizendo: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado. Mas perceba que esses homens aqui, eles não estavam com o coração voltado para receber ao Senhor na sua primeira vida. E ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. A pergunta dos fariseus, ela foi válida, mas foi infeliz, porque Jesus já havia ministrado no meio deles durante 3 anos, já tinha chegado, já estava ali. Os fariseus e muitos seguidores estavam esperando a chegada de um reino exterior, terreno e visível. Era um conceito errando e mudando, era uma expectativa colossal, algo muito brilhante. Eles não queriam o reino espiritual, eles não queriam que Deus governasse o coração deles. Mas ele disse: o reino de Deus já está no meio de vós. Há muita preocupação sobre a vinda de Cristo. Em uma conversa familiar entre eu, minha esposa e meus filhos, essa semana, em um almoço preparado para toda a minha família, e uma das perguntas que um dos meus filhos fez: papai, o que o senhor acha? Está perto ou está longe? O que eu acho, eu não tenho o que achar, eu tenho que viver. Nós estamos vivendo dias de tanta maldade, degradação moral, imoralidade. Eu não sei se nós estamos feitos Sodoma e Gomorra ou nos dias de Noé. E aquela conversa entre família,
eu disse, só tem uma coisa que podemos fazer, escute isso aqui, é estarmos preparados. Se prepare, independente se é hoje ou é amanhã, porque se ele não voltar, certamente nós iremos, ele vem buscar cada um de nós. Anthony Reutemann, ele diz assim: o maior evento da história não é a vinda de Cristo, mas a sua chegada. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, A Bíblia e o Futuro, excelente livro de escatologia, ele vai falar de uma forma, ele vai falar do Velho Testamento até o livro de Apocalipse. Anthony Reutemann, A Bíblia e o Futuro. Queridos, o reino de Deus já chegou, já está no meio de vós. Vocês querem novidade? Vocês querem o quê? Isso talvez traga uma aplicação para nós, como igreja de Deus, o que nós estamos buscando, o que nós estamos querendo. E entre as palavras que eu falo para os meus filhos, eu disse: eu não sei o que pode mais acontecer de tanta aberração, de tanta maldade, de tanta estupidez. Particularmente eu não sei o que pode acontecer de tanta ruindade neste mundo para Jesus voltar. Então eu chego à conclusão que nós devemos estar preparados para o dia do encontro com o Senhor. Ele continua falando agora: sai agora dos fariseus, escute isso aqui, agora ele se dirige aos seus discípulos. Alguns consideram que ele está tratando ainda, talvez, do que aconteceria depois da queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Se ele fala, o reino está dentro de vós, eu acredito, Raquel, que ele esteja falando para alguém que receber a sua palavra. Se ele falar, está no meio de vós, talvez ele estivesse falando para aqueles que realmente não tinham recebido a sua palavra, não tinham colocado Cristo no seu coração. Mas na segunda parte, ele vai agora se dirigir aos seus discípulos, que também serve de aplicação para nós nessa noite. Quando ele diz assim: a seguir, dirigiu-se aos discípulos e falou assim: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E aquilo que ele falou para os fariseus, serviu para os discípulos e serve para você e para mim. E vos dirão: ele aqui, ou lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Queridos, a expressão aqui, virão, chegará um tempo, é isso que nós precisamos colocar na nossa cabeça, que os nossos tempos estão sendo abreviados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. E ele diz exatamente que esse tempo chegará. E a pergunta que não quer calar e que muitos estão preocupados em fazer: e aí, o tempo está próximo? Antes de perguntarmos ou de criarmos essa expectativa, essa ansiedade dentro do nosso coração, precisamos dizer assim: Deus, como se encontra a minha vida nos dias de hoje? Olhar para o futuro esquecendo da vida presente, gente, é algo que não condiz com os ensinamentos da palavra de Deus. Esperar somente amanhã, sem estar preparado hoje, não vai adiantar muita coisa. Então, o que nós estamos fazendo aqui nos dias do Filho do Homem? Certamente pode ser uma referência à manifestação do reino de Deus futuramente no nosso meio. Aqui o Senhor está mostrando uma realidade futura. Chegará um tempo, a história terá um fim.
E nós ficamos, como Pedro fala em sua carta, dizendo: faz muito tempo que eu escutei essa palavra. Quantos de nós já falamos isso? Quantos de nós, entre família, e conversa isso faz muito tempo, há 30 anos, 40 anos atrás, eu escuto essa mesma conversa. Quando eu me converti, quando Deus me alcançou, quando eu ainda namorava com Keila, com a minha esposa, sabe o que aconteceu naquele tempo? Nós ficávamos, eu e os meus amigos, de festa, reunidos na nossa casa. Minha mãe era crente, e ficávamos conversando sobre as coisas de Deus, e pasme, sobre o fim dos tempos. E aquilo ali eu me alegrava. E eu falava para aqueles meus amigos, eles não iam para a igreja, mas eu já ia para a igreja, já frequentava a igreja um pouquinho aqui, outro ali, e já começava a me interessar pelo futuro. Você sabe que um dia, algo falou tão forte no meu coração, que eu começava a pregar para aqueles meus amigos. Nós saímos para as festas, para as baladas, as noitadas por aí afora, e quando era durante a semana, estava reunido na sala da nossa casa, conversando, falando sobre as coisas de Deus. E eu, de uma forma, tão forte, começava a repreender aqueles meus amigos: e vocês estão perdidos, vocês não estão indo para a igreja. E um deles olha para mim e diz assim: qual é a diferença entre eu e você? Que eu quero entender, porque nós estamos no mesmo caminho, nós estamos nas festas, nas baladas, nós estamos seguindo aí. Só porque eu não vou para a igreja você vai, e é você que vai para o céu e eu não vou. Aquilo ali me fez pensar um pouco sobre o meu comportamento, sobre a minha vida piedosa que não tinha naquele tempo. O que acontece? Jesus estava alertando os seus discípulos para não procurar um falso Messias que estava escondido. Está ali, está aqui. Parece que nós estamos vivendo esses dias que o povo está atrás de novidade. As pessoas querem, sabe o quê? Algo que toque o coração, algo que seja de forma, um mirabolta, alguma coisa desse tipo. Quantas vezes nós saímos da igreja: não gostei do culto, por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. Tem que ser da maneira que eu quero. Eu digo: Senhor, antes de pregar a sua palavra aqui neste púlpito, eu quero que o Senhor me dê a graça de te cultuar em espírito e em verdade. Eu não vim porque vim pregar, Deus, eu vim porque vim te cultuar, prestar um culto ao Senhor. E ele alerta os seus discípulos. Pedro diz: há todavia uma coisa, meus amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É a demora de Deus. Aí você foi alcançado e não lembra daquele seu tio, daquele seu pai, daquele seu parente que ainda não for alcançado por Deus. Então ele diz assim: não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Virá entretanto como ladrão no dia do Senhor, quando os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Dá até medo falar dessas coisas. Tem gente que tem medo de Apocalipse, porque vê o Apocalipse ou preterista ou futurista, algo que foi para o passado, algo que é para o presente. É um Apocalipse que é cheio de tragédias. Apocalipse é um livro histórico, fala da história da igreja, fala dos dias de hoje. Não pense em Apocalipse somente com desastres, com coisas grandes que vão acontecer. O que Pedro quer dizer? Deus deseja que nenhum dos seus eleitos pereça. É a vontade de Deus que os seus filhos cheguem e se arrependam. As palavras, porém, não o verão. Olha aqui, olha ali. Indica que haverá pessoas que, em sua nervosa excitação,
crerão que o Filho do Homem já veio. Já se passaram anos que muitos já profetizaram a vinda de Cristo, inclusive na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Isso não foi só lá dos testemunhos de Jeová, não, que eles profetizaram data, dia e hora. E a preocupação não é quando ele vem, é como eu estou. Como é que eu estou vivendo? Como é que está a minha vida hoje? Porque se não for no arrebatamento, certamente vai através de uma morte, Deus o tirando cada um de nós. E ele diz: não corram atrás deles, não vão atrás dessas novidades, essa preocupação. Alguém diz assim: e o que você acha? Quem é o anticristo? Eu digo: não sei, só sei que foi assim. A terceira parte, Jesus mostra que antes da sua vinda, ele começa a mostrar para os seus discípulos: vocês vão juntando aí essas pedrinhas, vão pensando direitinho o que pode acontecer. No versículo 25, ele mostra que antes da sua vinda ainda tem algo para acontecer. Ele está falando, o presbítero falou agora, do seu sofrimento, algo que alguém quis impedir. O próprio diabo quis impedir de ir do Senhor ir para a cruz. Pedro também foi instrumento do inimigo para dizer: Deus, acaba com essa história que tu vai sofrer, que tu vai morrer, não dá certo esse negócio, acaba com isso. E Jesus repreende Pedro. Ele mostra agora que um dos sinais é exatamente o sofrimento do nosso Salvador. No versículo 25 ele diz assim: olha, calma, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Lá, João capítulo 1, versículo 12, ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos judeus. Há uma rejeição muito grande do povo em aceitar o plano de Deus em sua vida. Há uma rejeição profunda de pessoas que não aceitam o governo de Deus, a reinado de Deus. E são esses aqui que ele disse: olha, ainda vou ser rejeitado, calma que isso vai acontecer. Jesus passou 3 anos preparando o evento da sua morte, e eles não deram ouvidos. Deus está dizendo: eu vou ser rejeitado. A história já começa quando Pedro nega Jesus. Na verdade não foi Pedro só que negou, foram todos os discípulos que negaram Jesus. Não conheço, não sei quem é. A rejeição já começa ali. A rejeição já começa com os judeus não aceitando ele. E agora ele vai partir para algo que é muito importante para nós nos dias de hoje. Depois de ter falado de sua vinda, de seu sofrimento, ele agora descreve, eu queria que você prestasse atenção nisso que eu vou falar agora, descreve o comportamento das pessoas durante os dias que antecedem a sua vida. É por isso que eu comecei dizendo assim: nós estamos preocupados com o futuro e não estamos olhando para o nosso presente. Nós estamos pensando muito lá na frente e esquecendo de consertar as nossas vidas no dia de hoje. Nós estamos ansiosos em saber coisas que não competem a nenhum de nós, mas o que compete para mim e para você, sabe o que é? É uma vida de santificação, uma vida na presença de Deus nos dias de hoje. Spurgeon disse que a santificação é o outro lado da salvação, é o nosso sermão calado, é onde nós não falamos nada. Eu não prego com a minha boca, eu prego com a minha vida, eu prego com o que eu tenho, com o que eu sou, e as pessoas vão ver em mim a graça de Deus. Mas olha o que ele vai dizer agora desses versículos em diante, do versículo 26 até o versículo 32. Eu acho maravilhoso o que Deus vai falar agora. Parece que cabe direitinho para essa geração. Ele vai falar de 2 gerações: a geração de Noé e a geração de Ló. Por quê?
porque é o padrão da maldade, do pecado, que é agora ele é impresso na sociedade moderna. Parece comigo e com você, Carlos. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Você já parou para pensar na geração de Noé? Você já parou para pensar que eles foram avisados do perigo? Você já parou para pensar que eles não deram ouvidos à mensagem de exortação de Deus? Noé passou aproximadamente 120 anos dizendo que Deus ia mandar um dilúvio que ia destruir tudo, e eles não estavam nem aí com aquela exortação. É o padrão da vida pecaminosa de Noé e de Ló, que é transportado para mim e para você, para nós nos dias de hoje. Não tem como não ver, olhar esse texto e não ver o que está acontecendo nos dias de hoje. Ele diz: vocês estão vendo o que aconteceu no tempo de Noé. Eu vou estar explicando porque ele fala essas coisas aqui: comia, bebia, casava e por aí vai. Versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, planejavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. O padrão de uma vida pecaminosa prevalecia na vida dessa geração, desse povo que não dera ouvido a Deus, ao que Deus estava falando. Querido, eu fico pensando: meu Deus, me ajude a não fechar os meus ouvidos para as exortações que o Senhor traz a cada dia para o meu coração, porque nós somos orgulhosos, nós achamos que nós estamos com toda a razão e que não precisamos de nenhuma exortação, mas a própria palavra exorta o nosso comportamento pecaminoso, mundano. Está aqui, Roberto. Aconteceu nos dias de Noé, do jeito que aconteceu no dia de Ló, é igual ao dia de hoje. O padrão do pecado prevalece a cada dia. Esses dois acontecimentos, ele quer ilustrar o caráter indubitável e repentino de sua vida. O dilúvio, a destruição de Sodoma. No dilúvio e a destruição de Sodoma. Em ambos os casos, o povo daquela época foi pego de surpresa enquanto realizava suas atividades normais. O que não tem nada de errado. Você pode comprar, vender, casar, noivar, brincar, ir para onde você quiser, desde que não esqueça dos princípios da palavra de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Não tinha nada de errado em comprar, em casar. Ele não estava repreendendo a vida normal. Nós devemos seguir a nossa vida normal nos dias de hoje, cumprindo com as nossas atividades, com os nossos compromissos, com o nosso trabalho, com a nossa vida familiar, com as nossas brincadeiras, respeitosamente, aonde nós frequentamos, aonde nós entramos de uma forma muito tranquila na presença de Deus. Nada está errado de fazer essas coisas. O que está errado, Cláudio, é esquecer a vida espiritual em detrimento dessas coisas que nós estamos fazendo. A vigilância dos salvos no dia do Senhor, é isso que representa para nós. Quando ele fala de uma geração que não tinha nenhum respeito pelas coisas de Deus, que não tinha respeito pela vida espiritual. Sabe o que ele quer dizer? É que a prioridade não era Deus. A nossa prioridade às vezes
somente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós estamos esquecendo de estarmos perto de Deus, alimentando a nossa vida espiritual. A vinda de Jesus para buscar a sua igreja e levá-la para o céu se dará no momento, no abrir e fechar de olhos. Retratando exatamente a vida de Noé e da vida de Ló. Porque Deus escolheu Ló e Noé. Eles, Ló e Noé, não eram exemplo de virtudes. O importante é que esses dois homens deram ouvidos à advertência de Deus. Eles deram ouvido à advertência de Deus. É isso que está faltando em nós. Deus não está cobrando de mim e você de uma perfeição. Ele está cobrando assim: abre os seus ouvidos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, lá nas cartas do Apocalipse. Ele deu tanto ouvido às coisas de Deus que um constrói a arca e o outro, sem hesitação, deixa a cidade de Sodoma e Gomorra e vai embora. Em ambos os casos foram alcançados por repentina destruição. A água os afogou e o fogo os consumiu. Uma realidade que nós devemos ponderar, pensar mais, de que os nossos dias aqui na terra estão contados e todos bem contados. Mas o que há de errado nessas coisas? Nada. Eles podiam comer, podiam beber, como eu já falei para vocês. Nada pecaminoso nisso. O que acontece é que os deveres espirituais estavam sendo negligenciados por aquela geração. Preocupação com a vida espiritual, zero. Preocupação com a vida com Deus, zero. Os cuidados os sufocavam. As preocupações, os trabalhos. Perceba que parece muito com a geração de hoje. Ansioso para ganhar, preocupados. E às vezes nós estamos esquecendo um pouquinho a nossa vida espiritual. Os deveres espirituais eram negligenciados. Por causa disso, o coração do povo era absorvido pelo pecado. Porque se nós não alimentamos o nosso coração da palavra de Deus, se nós não buscamos Deus para dentro de nós, certamente alguma coisa virá a substituir, virá a preencher. Senão ninguém fica vazio, ninguém fica no nada. Eu nem sou isso nem aquilo. Ou você é crente ou não é, ou você vai para o céu ou não vai, ou você é de Deus ou não é. A parábola das 10 virgens, que eu iria pregar futuramente, fala de 5 mulheres imprudentes e 5 prudentes. Aqui estavam prudentemente esperando pelo noivo. Uma geração que não dá atenção a nada. Devemos ouvir a voz de Deus hoje antes de estar preocupado com o que acontecerá amanhã. E ele diz: naquele dia quem estiver doeirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo. De igual modo, quem estiver no campo, não volte. Em relação com a presente passagem, qualquer pensamento de fuga está fora de questão. É mais ou menos assim: chegou a hora, acabou, não se mexe, ou vai ou fica. É mais ou menos o que ele quer dizer nesse texto. Cuidado em relação ao regresso de Cristo. Aí eu acho extremamente agora essa comparação que ele faz. Comparou a geração de Noé e a geração de Ló. Ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque ele não manda você voltar aos seus pensamentos e lembrar do pai da fé, Abraão? Porque ele não manda você lembrar, talvez, de Jacó, que tiveram o seu nome mudado para Israel?
trapaceiro, enganador, e o homem agora é campeão com Deus. Olha que coisa interessante, Mateus. Ele começa a dizer: você se lembrava da mulher de Ló, o que aconteceu com a mulher de Ló? É um grande exemplo para nós, a mulher de Ló. Ele escolheu alguém cuja alma estava perdida para sempre. Lembrava da mulher de Ló. O pecado da mulher de Ló, inversão de valor, e as coisas substituíram a vida espiritual. E eu queria aqui apresentar 5 lições da mulher de Ló que pode ser aplicado na minha e na sua vida nos dias de hoje. Primeira lição: a esposa de Ló. Parece que a esposa de Ló é feita a esposa do pastor, não tem nome, né? A esposa de Ló não é a esposa do pastor? Ninguém sabe o nome, né? Mas minha esposa, a gente sabe o que é Keila. A esposa de Ló estava relutante em crer em Deus. Segunda lição: ela ouviu a mensagem de condenação, mas não creu. Estava perdida, morta espiritualmente. Ela parou para ver se realmente iria acontecer a destruição. Ela pensou que era brincadeira. Quantas vezes nós estamos brincando com a verdade das exortações de Deus para a nossa vida, do que Deus tem falado para mim e para você todos os dias, como Ele tem trazido palavras fortes de exortação. Assim foi também a mulher de Ló. Quando é que nós vamos acordar para a realidade e dizer: Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu sei que eu estou errado e eu preciso de uma mudança de vida? A mulher de Ló teve toda a oportunidade, mas ela não quis. Quarta lição sobre essa mulher é que o seu corpo estava fora da cidade. Estava na cidade, mas o seu coração estava em Sodoma. Quantas vezes nós estamos somente como um cadáver ambulante, somente um corpo e a mente fora dos ensinamentos de Deus? Quantas vezes nós entramos na igreja, voando, viajando na maionese, pensando no amanhã, pensando em alguma coisa? Seu corpo estava ali, mas o seu coração estava lá em Sodoma. Ela chega pertinho da salvação. Parece aquela ideia: quase que era salvo, é totalmente condenado. Aquele fulano que quase ia, mas não foi. É exatamente. E quando ela chega na porta da cidade, ela ficou olhando para trás. Ela ficou olhando para as coisas do passado. Ela ficou aí esperando que Deus mudasse toda o que Ele tinha dito através das suas profecias. O que Deus falou, está falado, vai acontecer na minha e na sua vida. Resumindo, o maior pecado dela talvez seja o nosso coração longe de Deus e apegado às coisas materiais, achando que a vida, essa vida que morre por aqui, acaba por aqui, achando que tudo vai concluir aqui na terra e é isso aqui que vai acontecer. O que Jesus mostra aos seus discípulos e seguidores é que nós devemos estarmos preparados para a sua volta e que lhes dê prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós buscamos primeiramente os nossos interesses, o que nós queremos. Não estou julgando o coração de ninguém. Estou falando que é o padrão muito normal do povo de Deus. E ele vai concluir agora o seu sermão dizendo, no versículo 33, quem quiser preservar a sua vida,
perdê-la. E quem a perder, de fato, a salvará. Tem gente que acha que se converter ou ser alcançado por Deus vai perder a vida, vai perder o prazer da vida. Nós somos crentes felizes, nós podemos desfrutar das coisas boas dessa vida como cristão, sem regras, sem usos e costumes. Precisamos, podemos sim. Eu não vou perder a minha vida porque me converti, porque eu não preciso de outra alegria, a não ser da alegria de Deus dentro de mim. Ele diz: digo-me que naquela mesma noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e outro deixado. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Há uma realidade que dói dentro de nós. Sabe qual é? É que famílias irão ser separadas. Será que todos vão para o arrebatamento? Aqui é mais ou menos o que ele está dizendo: olha, vai ter casos que um vai e outro fica. Vai ter casos que vai haver separação na família mesmo. É isso que ele está exortando aqui, mostrando para nós. E se você entender direito aquilo, assim, um será tomado, levado, arrebatado, salvo. O outro será o quê? Deixado, condenado. Isso nós não sabemos quem vem, quem será. Não cabe a nós julgar os nossos parentes que ainda não foram alcançados, porque enquanto a vida, a esperança, Deus está aí para fazer a obra dele no dia que ele quer. Então o que acontece? Ele diz: olha, a intimidade física não salvará nem condenará ninguém. Ninguém pega carona na salvação dos outros. A responsabilidade, ela é individual, ela é pessoal e intransferível. Não adianta você querer retrucar e dizer para Deus que não fez por causa disso ou daquilo outro, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E a cobrança vem para você, a cobrança vem para mim, a cobrança vem para nós. Um será tomado. Quem será tomado? Outro será deixado. E aí a gente fica pensando: meu Deus, e meu pai, e minha mãe, e meu irmão, e minha esposa, e meu esposo, o meu filho, os meus netos, minha família, como vai ser esse negócio? Eu aprendi a não criar nenhuma expectativa de salvação para a minha família, inclusive para os meus filhos que foram criados todos no Evangelho, sentados nas cadeiras como o Malu e como o pequenininho seu veio para ir para a igreja, Dadá. Eu digo: Deus, a minha responsabilidade é de conduzir a minha casa para a igreja do Senhor. Agora a salvação depende de mim, depende de Deus. Mas mesmo assim, eu alimento no meu coração a doutrina de que Deus alcança os filhos dos crentes. Amém? De que Deus salva os filhos da aliança. Ele conclui dizendo: um será tomado e outro será deixado. Jesus diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mateus 14:42. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentro. Então os justos resplandecerão como o sol
no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça esta palavra. É a realidade que nós precisamos colocar no nosso coração, de que só existe dois caminhos: céu e inferno. Não tem purgatório, esqueça. Não tem segunda chance, esqueça. A oportunidade que Deus dá hoje para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Você pode ficar de pé, por favor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecidos nós estamos porque somos a noiva de Cristo. Estamos como noiva nos preparando para o grande encontro com o noivo. Pai, se olharmos para um casamento, o preparo de uma noiva, precisamos aprender que há uma dedicação, que há uma renúncia. Precisamos entender que a noiva, ela faz de tudo para ficar muito bem bonita para o seu noivo. E nós estamos aqui como a noiva de Cristo. Ó Senhor, prepara o nosso coração para esse encontro maravilhoso com o Senhor dos Ares. Em nome de Jesus.